Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Renato Vilela e esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. Esse episódio tem o patrocínio de Exatect. Indicado para o controle de carrapatos, vermes, bernes e bicheiras, Exatect proporciona mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. Quem vê o meu convidado de hoje, camisa sempre alinhada por dentro da calça, cinto e fivela lustrada, além de seu inseparável chapéu de cowboy, pensa que está diante de um fazendeiro tradicional, o que é um baita engano. O sindicalista que defendeu os interesses da classe produtiva durante os 6 anos em que esteve à frente do Sindicato Rural de Paragominas, no Pará, é o mesmo que cedeu uma sala dentro do sindicato para trabalhar lado a lado com uma ONG de preservação ambiental. Atitudes nem sempre compreendidas por seus pares, mas que revelam uma personalidade conciliadora e uma visão, no mínimo, holística do setor. Mauro, te recebo de braços abertos, Mauro Lúcio. Muito obrigado por estar aqui no estúdio da DBO para participar do nosso Boicast. Ô, Renato, você não sabe a felicidade que estou vivendo nesse momento de estar aqui com você. Um prazer enorme, muito grande mesmo, estar aqui com você, participar do Boicast. Você que é uma pessoa, é um amigo querido. A DBO é a casa do pecuarista. A DBO já nos acompanha há muitos anos, né? Eu conheço desde a década de 80, meados, né, da década de 80. Então, a DBO esteve ao nosso lado, sempre esteve ao nosso lado, levando informações, levando coisas de qualidade, conhecimentos. Então, assim, para mim é um prazer enorme, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Mauro. Em nome da equipe da DBO, eu agradeço esse elogio que você nos fez aqui. Mauro, você esteve à frente do Sindicato Rural de Paragominas, né, durante a época da Operação Arco de Fogo, né, deflagrada pela Polícia Federal em 2008 contra o desmatamento ilegal de madeira. Naquela época, a cidade ficou até conhecida como Paragobalas, né, em função ali, em referência aos conflitos de terra. Como é que foi esse período, Mauro? Você vivenciou isso muito de perto, né? Olha, eu vivenciei isso. O que eu queria falar, assim, eu acho que tem um arquiteto maior, né, que é Deus. Ele é o arquiteto e ele vai colocando todas as peças, todas as coisas. Eu vou falar um pouco aqui só de 1995. Eu tive uma quebra financeira e perdi tudo, e aí eu fui trabalhar com aquilo que eu sabia. A única coisa que eu sabia fazer era pecuária. Então, fui trabalhar com aquilo. Eu fui ser pesador de gado para uma fazenda que comprava bastante animais, um pessoal aqui de São Paulo, e comecei o meu trabalho lá com eles em 1995. E sempre me colocando à disposição, sempre querendo fazer mais, né? E aí eu fui crescendo até chegar a ser administrador dessas fazendas. Em 2007, como administrador, eu creio que eu era o administrador mais bem remunerado, pelo menos da nossa região. E ali eu resolvia sair dessa fazenda. Não estava dando certo, as ideias não estavam batendo. Eu fui praticamente tirado por uma pessoa que eu tinha colocado. Então, coisas assim bem que são bem engraçadas, né? Mas eu saí. E aí, não sei por quê, foi coisa do destino, foi Deus que colocou no sindicato. O Sindicato Rural, na presidência do Sindicato Rural. E o sindicato você trabalha de graça, você não recebe. Ou seja, eu saio de um lugar muito, né, bem remunerado, muito bem remunerado para ir trabalhar de graça. E até hoje eu fico pensando, né, como que isso aconteceu, como que isso se deu. Mas isso foi uma força maior que me colocou lá. Até porque aconteceram todas essas coisas, não só a questão do município entrar na lista, mas logo depois, né, nós tivemos o embargo da carne do Pará feita pelo Ministério Público Federal.
Ou seja, realmente eu caí em um lugar que é a coisa mais feia do mundo. Ou seja, se eu não tivesse lá, eu nunca aceitaria ir para lá para poder resolver, porque eu não sabia nada, não sabia como resolver isso, né? Eu não, foi um negócio, então assim, essas coisas eu caí de paraquedas nisso aí. E aí foi que nós fomos procurar o meio para poder sair, para poder fazer. A única coisa, né, que falavam, né, como falam até hoje, sobre a pecuária. Então, que a pecuária era a grande vilã, a grande culpada disso aí. Ou seja, pecuária é tudo que eu fiz até hoje na minha vida. Nunca fiz outra coisa, nunca pratiquei nada diferente que não fosse pecuária. Aliás, as outras coisas que eu venho praticando, né, eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar nessa fazenda, qual que era o meu problema? Era um problema de gestão, era um problema de conhecer números, né, porque eu só tive um insucesso financeiro porque realmente eu não conhecia disso. Então, a pecuária me levou a aprender sobre isso, sobre gestão, sobre como saber, como fazer planejamentos, uma série de coisas, né, que você precisa de ter para você ter sucesso financeiro. Mas foi fazendo pecuária que eu aprendi isso. Então, quando eu fui para o sindicato, eu não tinha nada de vida pública, não conhecia nada do público. Eu conhecia de pecuária. Aí, o que aconteceu lá naquele momento? A pecuária estava vivendo momentos muito difíceis. Ou seja, aí eu conhecia de pecuária, não conhecia das outras coisas, mas eu fui falar para as pessoas. O que meu maior relacionamento, né, nisso aí, e de ter a credibilidade de fazer, foi porque eu contei a história que eu vivi. E eu costumo dizer, né, hoje, por exemplo, que até naquele tempo, ou seja, até 2009, 2010, que a gente estava falando isso, eu estava contando uma história da onde eu fui um figurante. Ou seja, eu era uma coisa lá e toda a pecuária acontecendo, eu era um figurante lá. Hoje não. Hoje, depois disso, eu passei a ser um protagonista. Hoje eu quero ser um roteirista, eu quero ser o dono do filme. Hoje eu quero falar como que nós vamos fazer. Então hoje eu quero escrever a história da pecuária. E é o que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos e quero continuar. Então, são várias coisas que a gente tem que melhorar. Mauro, você teve um papel muito importante, fundamental, nessa reconstrução, né? Depois que você acabou de falar desse período difícil, né? Eu lembro que a gente conversou, fazendo uma entrevista contigo, que você falou assim, Renato, a gente teve que se unir, né? Todo mundo aqui teve que a sociedade civil, estava todo mundo ali um pouco envergonhado, e foi um processo de união na cidade, né? Queria que você contasse como é que foi essa questão lá em Paragominas, como é que vocês conseguiram mudar essa imagem, né, de Paragobalas, e eu sei que você tem um carinho enorme pela cidade, hoje você se refere a ela como Paris Gominas. Isso. Queria que você contasse um pouco como é que foi esse trabalho de união para tirar essa cidade, né, do meio ali da alça de mira, para se transformar depois numa referência. Como é que foi? Olha, volto a falar, assim, vou voltar ao ano de 96, que Paragominas, né, chegou ao fundo do poço em 96. Administração pública terrível, a cidade acabada, e aí, como era uma cidade, ou as atividades que tinham até então eram atividades muito extrativistas, então dependiam muito dos recursos naturais, e esses recursos, né, naturais, eles são finitos, né? Então nós já estávamos chegando no fim deles, que era a pecuária através de uma exploração e que as áreas estavam degradando muito. E a madeira, porque tinham tirado muita madeira e aí as matas já não tinham mais a riqueza da madeira de lei, né, que valia muito, muito dinheiro. E uma administração pública muito ruim. Então, naquele momento, a sociedade de Paragominas, na época até
alavancada pelo PIB, ou seja, era a maior parte os madeireiros e alguns pecuaristas, resolveram falar, não, nós precisamos de mudar isso aqui. Nós precisamos de trabalhar, fazer isso, mudar essa cidade. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de arrumar um administrador. Então, ele foi escolhido a dedo, assim, apontaram o dedo e falaram, é você, e colocou o cara lá, que chama Sidney Rosa. E esse cara foi ser o administrador. Ele e o Adnan, né, foram coisas, mas no primeiro momento, o Adnan foi vice-prefeito já no segundo mandato do Sidney. Quando terminou o segundo mandato do Sidney, entrou o Adnan. Então, nós já tínhamos, quando chegou, quando foram esses anos, aí 2008, era o último ano do governo do Adnan, do primeiro mandato, se eu não me engano. Então, assim, a gente já tinha 3 mandatos muito bem feitos, né? As pessoas trabalhando, um poder público muito eficiente, que trabalhava diferente. Então, essas pessoas tinham uma credibilidade. Qual que foi? Que eu estou te falando que é um arquiteto. Então, Deus me colocou no sindicato, eu não tinha esse conhecimento, não tinha conhecimento de gestão pública, nada, zero. Eu tinha um conhecimento muito grande de pecuária. E através desse conhecimento meu de pecuária, eu tinha eu acho que tenho até hoje, uma capacidade de falar com pecuaristas ou falar com produtores rurais. Então, isso, porque eu entendo a língua deles, eu vivo aquilo, eu sou aquilo ali também. Você entendeu? Então, eu consigo trafegar bem nesse meio. Então, mas a gente tinha um administrador público muito eficiente. Então, esse cara, ele encaminhou, né, e falou, olha, os caminhos que nós temos que fazer é esse aqui. E eu falei para ele, você pode contar comigo. Nós vamos fazer isso aí. Nós vamos fazer acontecer. Mas eu não conhecia de nada. Então, a primeira coisa que nós fizemos, né, ele, feito por ele, mas a gente usando o sindicato, foi um pacto na sociedade. Ou seja, quando eu olhei aquilo, nós tínhamos mais de 53 entidades de classe dentro desse pacto. Aí, para você ter ideia, nós tínhamos um presidente de uma associação de Miss. E quando Miss. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, estão fazendo uma politicagem enorme nisso aqui. E aí tinha pessoas, né, que chegavam para mim que o sindicato nunca teve essa politicagem e não sei o quê, brigando. Mas eu falei, rapaz, eu falei que eu vou ajudar esse cara. Esse cara sempre fez as coisas bem feitas, então, porque nós precisamos de ter uma coisa mais importante do que a ação, é a intenção. Eu sempre trabalhei nisso e sempre me orgulhei do que eu sou, do que eu faço e do que minha família fez, meu pai, meu avô, porque as nossas intenções sempre foram muito boas. Nada do que nós fizemos tinha intenção de fazer algo ruim ou de fazer mal para as pessoas. Não. Se nós fizemos errado, você entendeu? Foi a ação que estava errada. Mas a intenção era a melhor possível. Então, quando eu olhava para esse cara, eu preciso saber a intenção dele. Não, a intenção dele é boa, ele está administrando o município, então vamos embora. E aí, realmente, eu vi, porque quando nós tivemos um problema de desmatamento dentro da cidade e que nós fomos falar com esse produtor, aí foi todo mundo. Ou seja, a sociedade estava toda representada ali. Então, não era um presidente de sindicato do produtor rural que ia falar com aquele produtor. Todo mundo abraçou, de alguma forma, essa causa, né? Isso. Então, aquilo virou uma causa do município. E aí, o que eu quero te falar, por exemplo, o gestor, né, o Adnan, ele trabalhou isso muito bem feito, de uma maneira que ele teve uma visão muito legal, que foi a visão seguinte. Ele sempre monitorava o nível de satisfação do projeto Município Verde. Quando esse nível começava a baixar, ele fazia algumas ações. Uma dessas ações, que ele viu que estava baixando, ele levou o Amaury Júnior para fazer um programa lá em Paragominas.
E quando os moradores começaram a ver Paragominas na televisão, e depois nós tivemos umas outras ações nesse sentido. Quando as pessoas começaram a conhecer muito o trabalho de Paragominas, foi em 2012, na votação do Código Florestal. Aí os senadores chamaram professores, cientistas para poder falar, e o professor Ricardo Rodrigues Ribeiro, da Exalc, foi falar, e aí ele contou o que tinha que ser feito no lado ambiental. E ele falou. Quando ele terminou, uma apresentação maravilhosa, aí eles falaram, olha, isso aí é muito bonito o que o senhor falou. O difícil só não tem em colocar, né? Isso é igual Papai Noel, não tem isso na prática. Ele falou, não, o senhor está enganado, isso tem na prática. Mas como tem? O senhor vai numa cidade chamada Paragominas, que lá está sendo feito isso, que aí era o projeto Pecuária Verde, que a gente estava cuidando das partes ambientais. Então aquilo chamou a atenção e nós começamos a ter visitas. E uma das visitas que nós tivemos foi do Zé Roberto Marinho, para conhecer. Então, quando ele entendeu aquilo, aí ele começou, e nós tivemos, aí começaram a ter várias reportagens sobre Paragominas, e uma vez eu me lembro que uma delas era comparando Paragominas a Tóquio. Né? Então, assim, o que isso criou? Um sentimento de pertencimento das pessoas de Paragominas, que isso foi algo completamente diferente. Ou seja, todo mundo falava em Paragobalas, passaram a falar em Paris Gominas. Todo mundo, nós tivemos um amor por aquilo, pela cidade, tá? E quando houve isso, todo mundo começou a tratar diferente da cidade, tratar diferente do município. Você entendeu? Então, despertar isso foi uma coisa muito importante. E tudo que você tem amor, tudo que você gosta, tudo você quer bem feito, você quer proteger. Você protege aquilo que você tem amor. Né? Então, assim, ficou um sentimento de que todos nós queríamos fazer bem feito, por quê? Nós queríamos fazer pelo nosso município. O nome de Paragominas, para nós, passou a ser tudo. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado desse movimento, tá certo? E aí trabalhado muito por isso. E eu fui uma das lideranças, eu acho que trabalhei, fiz o máximo possível para poder fazer, mas tenho uma satisfação muito grande de ter feito isso aí. E quando nós vimos isso a cada dia, isso é a mesma coisa que o emagrecimento. É muito difícil a primeira semana, você passa fome, não vê nada, você olha, você é o mesmo, né? E tudo, mas quando começa a perder o primeiro quilo, depois o segundo quilo, e aquilo você vai te mudando, né? Então, assim, foi muito difícil o início, porque nós nos doamos muito e poucas pessoas entendiam aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, com as mudanças, com essas coisas, então nós fomos realmente mudando, e o sentimento de um paragominense é diferente de qualquer um outro que eu sei pensar. O sentimento de amor pelo município, pela terra, é completamente diferente. Que coisa. Mauro, e para vocês alcançarem essa parte, né, de uma produção preocupada com a preservação, sustentabilidade mesmo, você teve uma rara habilidade de sentar numa mesma mesa o produtor e a ONG, né? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu conciliar esses interesses que, a princípio, podem parecer tão contrastantes, né? Mas como é que foi isso? Sentar todo mundo na mesa e se entender em prol de algo comum? Deixa eu te falar. Se você tem um negócio, tá certo? Você tem um negócio e se o produto que você vende, o produto que você faz, se você pudesse saber, tá, o que as pessoas pensam dele, tá, e não as pessoas que gostam dele, mas as pessoas que não gostam. Por que elas não gostam? Então, quando você... Essa
é a maior, é a maior riqueza que você pode ter para poder melhorar o teu negócio. Porque se você sabe o que o teu inimigo pensa, se você sabe qual que é o ponto fraco do teu inimigo, você entendeu? É muito fácil, você fica fácil para ganhar a guerra. Ou seja, se eu faço uma atividade, tá? E se eu tenho pessoas que são contrárias àquilo que eu estou fazendo, tá? Então eu preciso de entender o olhar dele. A única coisa que nós quisemos foi entender o olhar daquelas pessoas. O que eles pensam? Ou seja, em certo ponto, qual que é a solução que ele traz para mim do meu negócio? Se eu estou fazendo errado, qual que é a solução que ele traz para mim? Então, esse foi o ponto que nós quisemos. Mas tem todas as coisas, acontecem, é o que eu estou te falando. Deus me deu esse privilégio de jogar naquela hora da bomba. O que acontece? Quando você tem um problema muito grande, você vai ter um desafio enorme, tá? Mas você vai ter uma solução que ela é fantástica. Então é o seguinte, os problemas, eles só acontecem para a gente criar soluções. Então, nós não podemos ficar focados no problema, nós temos que focar nas soluções. É como descobrir, né, as soluções, é aí que nós vamos crescer. Então, eu tinha procurado, né, um cara que era meu vice-presidente também, lá eram 2 vice-presidentes, ele era um cara da agricultura, chamado Michael Cambre. E esse cara foi muito interessante. Então, ele conhecia muito já a TNC, porque ele era de Lucas do Rio Verde, então eles já tinham... A ONG TNC. Né? Isso, a ONG TNC, eles conheciam ela. E esse foi o caminho que nós seguimos. Nós precisamos de convidar e tal, então tá bom. Aí convidamos, era eles que iam fazer um levantamento do município. Colocá-los dentro do sindicato foi a ideia do Maicon. E quem fez o convite e fez tudo foi o Maicon. E aí eu falei, Maicon, o que você quer que os outros façam? Eu vou ser linchado em praça pública. Aí eu lembro disso, isso foi uma reunião que nós fizemos às 10 horas da noite na minha sala lá no sindicato. E ele falou, Mauro, é o seguinte, porque já tinha IBAMA, já tinha Secretaria do Meio Ambiente do Estado e Secretaria do Meio Ambiente do município. Isso tudo estava alocado num parque ambiental que tem em Paragominas. E lá eles fizeram, a prefeitura fez uma sala, né, para a TNC, que ia fazer o levantamento. E aí o Michael foi aonde ele falou, não, a sala da TNC é lá no sindicato. E levou para o sindicato. E eu falei, aí perguntando, ele falou, Mauro, é o seguinte, nós vamos fazer um levantamento de todo o município, de todos os nossos produtores. Ou seja, se isso for muito ruim para nós botamos fogo nisso aqui, está tudo aqui dentro de casa, pronto, acaba com isso. Eu falei, boa ideia sua, então nós vamos fazer isso aí. Ou seja, mas ali nós tivemos, por que foi o sucesso de nós chegarmos a 85% da área do município dentro do CAR e ninguém conseguia fazer isso? Porque o produtor ia fazer o CAR dentro da casa dele, dentro do sindicato, a ONG estava lá. Então lá ele tufava lá, ele não conversava com o pessoal da ONG, ele entrando por baixo. Ou seja, tudo para nós precisamos de ter a nossa identidade fortalecida. Se nós temos a nossa identidade fortalecida, aí nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Mas se eu vou lá em um lugar aonde eu sou um peixe fora d'água, a primeira coisa que eu chego lá é enfraquecer a minha identidade. Ou seja, eu acho que aquelas pessoas que estão lá, que elas são muito maiores do que eu, que ela quer fazer mal para mim e tal, então eu já entro já fragilizado. Ou reativo, né? O reativo. Aqui dentro, não. Aqui dentro o cara já entrava poderoso, ele estava na casa dele. Você entendeu? Então, o sentimento de pertencimento dele era muito maior. Olhando o de hoje, assim, foi uma grande sacada, né? Trazer... Isso, né? Isso. Eu acho que, assim, foi o que conseguimos.
Senão nós não tínhamos conseguido, senão nós éramos a mesma coisa dos outros municípios. Haja vista que nós conseguimos fazer isso em 10 meses, 85% do município, da área do município dentro do CAR, entendeu? Nós fizemos isso em 10 meses. Muito curto, né? Então, assim, ninguém conseguiu isso. Depois, eu acho que o município, para conseguir isso, gastou 3 anos, 4 anos. Mauro, eu queria aproveitar um pouco da tua experiência para te perguntar sobre regularização fundiária no Pará. Né? Por que ela é tão importante, na tua opinião, para combater o desmatamento ilegal? Olha, a regularização fundiária, ela é uma coisa igual, por exemplo, é igual o documento de um carro. Por que você coloca ordem no trânsito? Porque qualquer carro que fizer algo que seja errado, você entendeu? As pessoas sabem como punir o dono do carro. Você tem ali a placa daquilo ali te gera, você vai para um... Aquilo está ligado a um dono, ao CPF, tudo. Você entendeu? Então, assim, é impossível você parar de fazer o que é errado se você não tem a quem cobrar. Né? Então, você só está falando. Então, a regularização fundiária traria essa responsabilidade para um dono, a regularização fundiária, CPF. Ela põe um CPF em cada área que tiver. Você entendeu? Então, o problema é que, normalmente, as pessoas, todo mundo quer olhar na regularização fundiária, tratar ela que ela é só um bônus. Eu ia te perguntar, né, como fazer isso sem que pareça um privilégio, né? Pois é, mas ela não é um bônus. Ela é um bônus, pode ser, mas ela traz muito ônus. Ou seja, você não pode comprar um carro e falar, eu não quero documento. Você não tem esse direito. Vai o carro e vai o documento. Não tem outra maneira. Você entendeu? Então, a terra, que é um bem que é muito mais valioso do que um carro, do que coisa, como que esse bem não tem um documento? Não pode. Ou seja, se você tiver aquele documento ali, você é responsável por tudo aquilo que aconteça naquele... E aí não tem nada, é só o seguinte, tudo funciona maravilhosamente. Se você fez um problema, você tem um problema ambiental lá que você não cumpriu, já vem pelo DARF, vem no seu endereço. Não precisa de ir lá, não precisa de fazer nada. Aí você não compareceu naquilo, bloqueia. Aí bloqueia teu GTA, bloqueia a tua coisa na Secretaria da Fazenda de emitir. Financiamento, vai te bloquear, você não consegue vender o produto seu, você não consegue fazer nada. Você entendeu? Então, você fica todo bloqueado, ou seja, você vai ser obrigado a irregularizar aquilo ali que você tem. E está andando, Mauro, no Pará? Ou tá, como não, é que tá tem andado, tem melhorado bastante e tudo. Na verdade, é que a gente tem um imbróglio muito grande, né? O negócio porque foram muitos anos, né, fazendo de qualquer maneira, ou seja, nós tivemos o convite para ir para a Amazônia final da década de 60, início da década de 70. E aí a velocidade que isso começou a acontecer, começou a aumentar muito essa velocidade, ou seja, a quantidade de pessoas, e aí o governo não estava estruturado para ir documentando isso tudo que estava chegando. Na verdade, houve um apagão. Eu sinto assim, na década de 80 e a década de 90, houve um apagão da presença do poder público lá na Amazônia. Principalmente, eu vou falar para você do Pará, então houve muito isso. Um apagão, então aí essa parte fundiária acabou, parou, não rodava mais, então, e chegando gente, não parou de chegar gente. Né? Então, aí ficou muito atrasado, né? Então, mas hoje a gente tem ferramentas que possa fazer. Eu acho que esse processo, a tendência é acelerar. Agora, a gente tem visto isso ser mais rápido na parte estadual. Só que quando você vai ver o Estado, ele tem muitas áreas, principalmente o Pará, tem muitas áreas que são federais, ou seja, é o governo federal que tem. E aí a gente tem uma questão do INCRA, o INCRA é muito mais moroso e tal, é um negócio muito maior.
A gente sente que o Estado sabe que para eu crescer, para eu resolver meus problemas, eu tenho que ter regularização fundiária. Então, é um negócio muito rápido, né, para o Estado fazer. Eu vou falar para você, por exemplo, quando uma das coisas que nós fizemos no CAR, e aí o sindicato, junto com a TNC, eu acho que foi uma coisa muito certa que nós fizemos, foi de fazer um CAR muito bem feito. Tá? Ou seja, quando eu pensei, cada coisa que tem para ser feito, ela tem um propósito para alguém. Tá? Ou seja, o CAR, né, o propósito para o governo era enxergar, para o poder público, era enxergar onde você estava, ele precisava de saber o que você estava fazendo, o que você tinha feito de errado e tudo. Então, qual que é o propósito para o produtor? Para que eu vou fazer isso então? Então, aí foi aonde, né, junto, por isso que eu te falo, foi um ambientalista, ele começou a trazer para nós, que foi a pessoa que fazia o CAR, falou, não, isso aqui nós vamos fazer um diagnóstico da propriedade para a pessoa. Ou seja, a pessoa ela tem ativo, tem passivo, tem isso, tem tal. Mais do que isso, nós vamos começar a falar para ela, a propriedade dela, qual que é a aptidão. Ou seja, naquele momento estava entrando muito a lavoura, a soja. A soja queria o quê? As áreas mais planas. A soja queria o quê? As áreas de chapada, mais altitude. Então, quando a gente fazia o CAR, nós conseguíamos saber daquela fazenda quanto que ela tinha de plano, qual que era a declividade, qual que era a altitude, ou seja, isso aqui dá para você fazer soja, isso aqui dá... Então, era... Conhecer mesmo a propriedade. Conhecer a propriedade como um todo, você entendeu? E na maioria das vezes, aí veio o projeto Pecuária Verde, que é para poder falar sobre produtividade, então veio o Ricardo Rodrigues, lá da Ribeiro, lá da Exalc. Então, assim... aonde pode produzir e aonde não pode. Tá? Então, o que nós vimos é que APP, essas áreas, na nossa região, não se produz nessas áreas, não produz bem. Então, o que nós indicávamos, por exemplo, um produtor tem déficit de reserva legal, você tem déficit, o lugar ideal de você fazer por regeneração é esse aqui. Aí a gente mostrava um mapa, se o produtor ia fazer aquilo ou não, era decisão dele, não nossa. Nós indicávamos para ele que ali era muito mais barato, porque ele não produzia legal naquilo ali e fazia a restauração dentro da fazenda dele mesmo, ele não precisava de ficar pagando compensação para ninguém. E dentro disso nós juntamos todos os CAR. Aí a gente fazia o seguinte, fazia corredores ecológicos, porque a gente tinha a imagem de todo mundo, né? A imagem de todas as fazendas. Então, essa ferramenta, ela era fundamental para o produtor, para a gestão do negócio dele, ele conhecer muito mais a propriedade dele. E aí nós entramos no ponto seguinte, bom, se a gente faz bem feito com geodésico, com georreferenciamento e tal, aí nós começamos a colocar, aí nós fizemos uma base do município e começamos a colocar um CAR com outro. Aí nós fomos, uma outra ONG, que é o Amazon, foi pegar recursos para trabalhar com os pequenos produtores, porque com quebra-cabeça você só faz se tiver todas as peças, se tiver faltando peça, não fica. Então, assim, eu estou só médio e grande produtor, eu tenho só o CAR deles, não ter do pequeno, eu não fecho o meu quebra-cabeça, fica faltando peças. Então, outra ONG foi lá e fez, né, e começou a trabalhar com esses pequenos. Então, nós fomos juntando isso, juntando essas peças, só que tudo com georreferenciamento. Ou seja, quando o governo do estado resolveu fazer algo no fundiário, bom, primeiro município que está apto a fazer isso é o município de Paragominas. Por quê? Porque nós tínhamos uma base para poder mostrar para eles. Está aqui, foi a base do CAR. A base daquilo que o projeto fez, o projeto do município fez. Ou seja, nós fizemos tudo muito bem feito, algo que durasse para muito tempo. Os CAR que nós temos, eles duram para hoje, eles são bons o tanto quanto...
são os melhores que tem. Fantástico, porque nunca imaginei que essa ferramenta pudesse ser uma ferramenta auxiliar, né? Isso. O cara, assim, no sentido de que mostrar para o produtor, de fato, como é que é a fazenda e quais as áreas de aptidão, né, Mauro? Isso. Imagino que por isso, Nós talvez em começamos a pouco falar tempo, isso. vocês conseguiram um número tão grande de adesão, né? Isso, nós começamos a fazer, nós entregamos o CAR que o sindicato fazia. E tem uma outra coisa. Naquele tempo, 2008, 2009, um CAR era R$7.000 para poder fazer o valor daquele... Nós baixamos esse CAR para R$500. Nós fomos trabalhar isso com a ajuda da TNC, porque eles conseguiram a imagem, conseguiram tudo, imagem de alta resolução. Nós conseguimos a melhor imagem que existia naquele tempo e tal. Então, esse trabalho em conjunto, ele foi muito, muito legal. Você entendeu? Ele foi muito, muito bem feito. Só que o que eu precisava de fazer? Isso tudo, isso tem que ter algo de bom para nós, para o produtor. Então, o que é de bom? Então, é isso que nós vamos fazer para o produtor. É ele conhecer melhor o negócio dele e tudo. E aí, uma das coisas interessantes é o seguinte, quando nós mapeamos isso tudo, aí nós começamos a conhecer o município. Ou seja, a soja está entrando dentro do município. O que a soja quer? Nós queremos trazê-la, nós precisamos de ter ela dentro do nosso município. Tá. Quais são as áreas, né? E aonde estão essas áreas que têm aptidão para a soja? Então, aí nós começamos a colocar isso dentro do município. Bom, o que falta para chegar nessas áreas? Falta infraestrutura, malha viária. Então, para o governo do município, para o governo do estado, o que nós chegávamos e falávamos? Nós precisamos de fazer essa malha viária. Quais são as políticas públicas que a gente precisa? Isso, para poder fazer. Você entendeu? Uma coisa se liga na outra, impressionante. Né? Isso. Então, assim, aí o que acontece? Você precisa de saber o que você quer. Você entendeu? Isso tem que ser muito claro. Né? Então, assim, o que chegava para o sindicato, o que você quer? Não, eu quero isso aqui, ó, preciso dessa malha viária aqui e tal. E se a pessoa fala, não, mas isso é caro. Não, você não sabe o que isso aqui vai representar em aumento de produtividade, aumento de área de produção, em aumento de fazer, e que isso vai gerar para o Estado, vai gerar imposto, vai gerar renda, vai gerar isso. Você entendeu? Então, são estratégias que você tem que ter o plano para poder fazer. Outra coisa muito interessante é que quando nós fizemos essa malha viária, ou seja, uma empresa de suplementação. Então, um cara tem uma empresa de suplementação. Se ele vende lá para o José, aí eu começo a mostrar para ele que o Mané está do lado do José. Ou seja, ele fazer uma logística muito melhor na hora dele distribuir, na hora dele vender. Ou seja, se ele está vendendo para o Zé, por que ele não vai lá e dá uma telefonada, oferece para o Mané, eu estou mandando um caminhão lá, então eu posso levar para você, te custa mais barato, ou você vai ter o produto posto lá sem frete. Então essas coisas trazem para o produtor um ganho, né, para ele poder baixar o custo. Agora, a questão ambiental, que tinha problema, que não tinha, aí o que nós fizemos naquele momento, que isso também foi uma outra coisa que nos ajudou demais, foi levar o Ministério Público Federal e levamos o secretário do Meio Ambiente do Estado. Então, nós levamos dentro do sindicato, colocamos para poder falar num microfone que estava gravando, que todos nós estávamos aderindo o CAR, não era para poder ser punido. Ou seja, aquele erro que a gente tinha, nós íamos ver de que maneira que nós íamos pagar por ele, mas não ser punido de uma maneira e coisa. E aí eles nos garantiram, não, vocês podem fazer isso, que não vai ter punição do que está para trás. Então, tá bom. Então, isso deu uma segurança para o produtor de que ele não estava fazendo algo para poder ser punido. Agora, daqui para frente, aí eu não posso errar mais. Eu já sei o que é, então eu não posso fazer o erro mais. Então, daqui para frente, é uma ferramenta que o governo tem para poder saber o que está acontecendo. Então, é o propósito daquilo para cada um.
Né? E eu fico... A grande coisa que eu vejo hoje é que as pessoas... eu não vou fazer o CAR porque o governo vai olhar onde é que eu estou. Bom, e daí? Uhum. Eu preciso fazer porque para mim é muito bom. E para todos os produtores que nós entregamos esses mapas, essas coisas, foi fantástico para os caras. Os caras começaram a conhecer a fazenda dele completamente diferente, de uma maneira, de um olhar muito diferente. Perfeito, muito bom. Mauro, a gente falou dessa regularização fundiária, dessa história do CAR, e eu queria tocar num outro ponto contigo, né? A gente fez recentemente até uma matéria sobre isso, sobre o monitoramento dos fornecedores indiretos, né? Só para uma breve explicação, em 2009, os frigoríficos assinaram um TAC com o Ministério Público Federal, se comprometendo a não comprar animais de áreas que tinham tido desmatamento, alguma irregularidade, ou desmatamento, ou sobreposição sobre áreas indígenas. Quando eles começaram a fazer as auditorias, assim, estava tudo ok com a indústria, mas eles viram que o desmatamento continuava em função de que se comprava de alguém que estava legalizado, mas você tinha o produtor do bezerro, do garrote, ele não estava. Então aí surgiu esse conceito dos fornecedores indiretos. Né? Hoje a gente tem um projeto, o PRIME, né, que está ali sendo capitaneado pelo frigorífico Rio Maria. Você tem a indústria de couros junta, né, a Durli Couros, você tem a Nice Planet, você tem a SB7, uma certificadora. Então, todo mundo ali. Né? A minha pergunta é, o que pode ser feito? Como é que você vê, primeiro, esse programa de rastreabilidade dos indiretos? E você mencionou muito do CAR, assim, o que foi feito para aumentar a adesão no CAR no Pará. Nesse caso, o que pode ser feito para o produtor aderir a essa rastreabilidade dos indiretos? Tá. Nós temos que usar o mesmo princípio. Ou seja, o princípio, né, no CAR foi trazer o propósito do CAR para cada um. Tá? Então, isso tem que ser muito conhecido. Ou seja, eu sou a pessoa que mais trabalho e falo e quero rastreabilidade. Tá? Eu acho que ela é fundamental para o produtor. O que é rastreabilidade para o produtor? É identificação animal. Ou seja, é eu conhecer os meus animais individualmente. Então, assim, eu só consigo melhorar a produtividade, aumentar a produtividade. É muito claro. A gente vê o pessoal da genética. Qual que é o pessoal da genética que o gado dele não é identificado? Você entendeu? Não existe, não tem. Eles não têm como melhorar o rebanho, melhorar... Então, assim, a identificação animal, para você melhorar, ou seja, para você fazer a gestão do seu negócio, ela é fundamental. Eu trabalho com identificação animal desde o ano 2000. Tá? Então, assim, eu tenho muito trabalho, muita coisa para poder mostrar sobre isso, sobre ganhos de produtividades usando a identificação animal. Você procurando, melhorando, sabendo cada indivíduo quem que é. Então, esse é o propósito para o produtor. Para a indústria e o varejo, qual que é o propósito da rastreabilidade? É a garantia de origem. Você entendeu? Então, a indústria, se ela consegue saber a origem do animal dela, ela consegue aonde ela está vendendo a carne, até chegar naquele consumidor, até chegar com qualquer problema que der lá, ele vai saber da onde saiu o boi. Ou seja, fica muito mais fácil. Ó, isso não é, por exemplo, hoje, se dá um problema em uma carne, né, que tem algum produto que não devia ter usado. Por exemplo, nós tivemos um problema de exportação para os Estados Unidos que tinha ido animais que tinham sido aplicados ivermectina, né? Então, eles não aceitam isso lá. Então, aí deu problema. Aí você não sabia falar da onde que era. Ou seja, como você não sabe falar isso, corta. Você não vai vender mais aqui.
Então, quando a gente se é identificado, se é rastreado, a gente consegue falar, não, saiu desse lote, saiu dessa fazenda, aí foi comprado assim, foi comprado em tal dia, aconteceu, você consegue falar tudo. O seu cliente vê que você tem segurança naquilo, então tá bom, ó, não faz mais isso, não quero daí e tal, então, e continua o processo de venda. Né? Então, hoje você tem nichos de mercado que querem saber a origem, de onde vem, o que vem, que jeito que é. O mercado começa a ter as exigências dele. Então, para a indústria, é isso. Tá? Para o Estado, você tem duas coisas. Uma, que é a maior delas, é a questão sanitária. Né? E nós precisamos da questão sanitária todo dia. Agora, por exemplo, nós saímos, não vamos mais vacinar. Estamos livres de aftosa sem vacinação. Ou seja, se der algum problema, nós precisamos saber aonde que deu, de quem que é, porque já não tem mais a vacinação. Né? Então, nós precisamos, o Estado precisa de ter isso, bom, porque ele é que cuida da nossa parte sanitária. Ele que dá garantia dos nossos produtos. Nossos produtos só são exportados porque nós temos um Ministério da Agricultura eficiente que cuida, nós temos um ADEPARÁ, no caso do Pará, que é uma agência de defesa sanitária, com pessoas trabalhando, e nós precisamos de fortalecer isso, porque senão nós não vendemos, nós perdemos o mercado. Aí tem a questão ambiental. O Estado vai usar. Ele não precisa nem da rastreabilidade, porque, na verdade, a questão ambiental, o desmatamento, não aconteceu no boi, aconteceu na terra. Tá certo? Então, achar que a rastreabilidade é só para descobrir o desmatamento, não sei o quê, não é nada disso. O desmatamento eles descobrem com satélite, com tudo, com coordenada geográfica. O desmatamento já é rastreado. Ele já tem toda a rastreabilidade dele. Então, assim, não tem porquê a gente não fazer. Então, e hoje, o que eu trabalho, o que eu acho e que faço é o seguinte, é a gente levar essa mensagem para as pessoas, para o produtor. Levando de que maneira? Da maneira que aquilo é bom, mostrando para o produtor o lado bom para ele. É o que eu estou te falando, a mesma coisa do CAR, que aconteceu. Então, se você vai olhar o meu rastreado para saber se veio de desmatamento ou não, aí já o problema é seu. Mas, para mim, é fundamental eu ter aquilo ali. Tá? Então, eu acho, e, por exemplo, o Prime, o Roberto, lá com a Nice Planet, eles estão tendo um sucesso muito grande de adesão. Por quê? Por causa disso. Porque eles estão lá e mostrando que isso é bom para o produtor. Tá certo? E coisas que são feitas, eu estou te falando, por exemplo, o CAR de Paragominas, até hoje não tem nada melhor do que ele. Nós estamos falando em coisas aí de quase 15 anos e num mundo que a tecnologia, né, principalmente essa de imagem. Né? Então, não tem CAR hoje mais bem feito do que o CAR que nós fizemos há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Por que é isso? Porque é uma coisa de verdade. Nós não fizemos para engambelar. Nós não fizemos para poder... Não, nós fizemos uma coisa realmente de verdade. Então, o que é feito de verdade é feito para durar. Tá? Então, o que eu quero hoje falar sobre rastreabilidade e levar é uma informação para o produtor e ensinar ele a cada dia mais, porque as pessoas não conseguem hoje mensurar o quão uma rastreabilidade, né, uma identificação animal te muda os seus negócios. É só você ver pela turma da genética. A turma da genética só conseguiu dar passos, avançar nos passos, porque os animais deles eram identificados. Então, ele sabe quem é a mãe, quem é a avó, quem é o tataravó, sabe tudo. E muito mais, né, que nós sempre vemos, que aí é o poder da rastreabilidade. É o gado do fulano de tal. Ou seja, se aquele cara é bom, se a genética daquele cara é boa, quando colocou o nome, né, ou no que a gente usa é sufixo, né, então quando colocou aquele nome lá, você sabe, isso aí é de coisa boa, isso aí só vem de coisa boa. Então é isso que nós temos que olhar.
Você entendeu? Então, se você está lá no supermercado, vai lá no QR Code lá, tira uma foto e fala que é da Fazenda Marupiara, você fala, isso aí é bom, isso aí é criado com o maior carinho do mundo. Pronto, a minha marca ela tá marcada na sua cabeça. Então, é isso que nós precisamos de fazer. Ou seja, no futuro, muito próximo, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar carne na Europa e quando o cara falar, essa carne vem de Pará, de Paragominas. Paragominas é o top das galáxias, é o melhor lugar do mundo. Então o cara compra aquela carne aliviado, você entendeu? Ele quer comprar aquele produto. Então nós precisamos de colocar essa marca nos nossos produtos. Antes de continuar essa prosa, eu quero dar um recado. Exatect é o único produto do mercado que combina os benefícios da ivermectina, doramectina e abamectina na mesma formulação em alta concentração. A exclusiva fórmula Tritect proporciona rapidez, eficácia e durabilidade de ação. Exatect é indicado para o controle de carrapatos, vermes, beles e bicheiras. Proporciona mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. Mauro, você é um produtor que tem uma visão de vanguarda, como a gente comentou aqui, que entende a preservação, a importância da preservação ambiental para o negócio em si. Agora, eu quero saber como é que é o Mauro Lúcio lá na Fazenda Marupiara, que eu estou devendo uma visita para você, eu quero muito conhecer. Eu sei que você conserva nascentes, que você tem uma preocupação ali com a questão da erosão. Eu queria saber como é que é esse Mauro lá na fazenda, preocupado com essas questões ambientais tão importantes, que é a preservação de nascente, cuidado com a água das chuvas, preservar, evitar a erosão. Como é que é o Mauro lá na fazenda? Olha, na verdade, eu vou te ser sincero, o meu foco, ele é muito no produtivo. Eu chego, talvez, a ser enjoado, né, nessa questão de produtividade, em aumentar a produtividade, em melhorar a produtividade. E tem coisas, né, é o seguinte, toda a força rege em cima do bem. Não tem jeito. Você não consegue ter o bem fazendo o mal. Você não consegue isso. Então, para você ter algo, né, eu trabalho direto com a natureza. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é junto com os animais. Então, eu tenho natureza, animais e pessoas. Esse é o ambiente que eu estou inserido. Então, quando eu trato bem a natureza, ela só responde, porque é a lei da reciprocidade. Tá? Você trata bem a natureza, ela começa a tratar bem de você. Ela começa a te dar, ela começa a te devolver. Você começa a tratar bem os animais, eles começam a ter um outro relacionamento com você. Agora, mais importante do que tudo isso, são as pessoas que estão inseridas nisso aí. Tá? Então, se eu trato bem, se eu cuido dessas pessoas que estão junto lá nisso aí, tudo vai fluir bem. Então, vira um ecossistema. Então, você tem que saber que, em primeiro lugar, são as pessoas, a gente tem que cuidar das pessoas. Eu vou te contar uma história rápida. Quando eu resolvi plantar as primeiras árvores, isso foi mais ou menos no início dos anos 2000, 99, mais ou menos, eu quis plantar umas árvores de ipê. E aí plantei esses ipês e tal, acho que foi em 98 ou 99. Aí comecei a plantar esses ipês e tal, e aí um dia eu ia para minha fazenda naquele tempo, hoje ela é muito perto, mas naquele tempo ela era muito longe, né, porque a estrada era muito ruim, o acesso era muito ruim. Então, a gente avisava antes, ou seja, eu ia mexer com os animais, a gente ia fazer uma vacina, então marcou o dia, ficou tudo marcado, então já para deixar tudo pronto. E aí, quando eu cheguei na fazenda, dormi, no outro dia de madrugada fomos começar o serviço. Tudo certo e tal. Aí eu cheguei no curral, estava tudo
alinhado, tudo bem. E o cara foi e trouxe um pacotinho de varas, as varas todas arrumadas para poder a gente começar a trabalhar. E as varas bem amarelinhas, muito bonitas. Aí ele falou, oh, isso é tudo de ipê. E eu falei, da onde você tirou essas varas? Tudo sapecada, bonitinha. Aí ele falou, de onde? Ou seja, eram as árvores que eu tinha plantado. Eu fiquei com tanta raiva, que eu deixei tudo e saí e fui embora para a sede. Ele cortou as árvores. Ele cortou as árvores para poder fazer as varas para a gente tocar o gado. Você se conteve ali naquela hora? O impacto foi tão grande que eu fiquei mudo. Eu não tinha o que falar e aí eu saí. Mas eu estava com muita raiva. Imagino. E aí eu fiquei em casa, né? Fiquei na sede lá pensando, até descobrir que o errado daquilo era eu. A intenção daquele cara foi a melhor possível. Ele arrumou tudo. Ele pegou, cortou essas árvores, ele sapecou todas elas no fogo, porque quando você sapeca, elas ficam muito amarelinhas. Fica um negócio muito... Teve todo um cuidado. Todo um cuidado. Então ele estava fazendo aquilo, para mim, com um carinho muito grande. Porém, ele estava acabando com uma coisa que eu gostava muito. Ou seja, qual que é o problema disso? Falta de comunicação. Se você for na Bíblia e você vai lá em Abacuque 2:2, e lá fala, eu não vou saber repetir mesmo igual que está lá, mas fala que aquilo que você quer, escreva numa tábua, foi Deus falando, aquilo que você quer, a sua missão, escreva numa tábua, que tem que estar muito claro para as pessoas lerem facilmente. Em algumas versões, em algumas Bíblias, tem lá que quem passar correndo vai conseguir entender, vai ler e entender. Ou seja, se eu não consigo falar para o cara aquilo que eu quero, como que esse cara vai fazer as coisas? Então, essa comunicação, ela é fundamental. Tá? Então, assim, nós precisamos no ambiente, primeira coisa são as pessoas. Elas estão lá, elas fazem parte daquilo. Né? As ações são tomadas por elas. Então, nós precisamos de colocar essas pessoas para entender que quando nós tratamos bem os animais, tá? Nós damos bem-estar animal, esses animais vão dar muito mais para nós. Quando nós começamos a tratar bem da natureza, cuidar bem da natureza. Então, aí nós precisamos de saber o que é cuidar bem da natureza. Né? E aí você vê, por exemplo, essas questões, né? Todo mundo às vezes acha ruim de APP, de nascente e tudo, mas a gente vê que quando isso não é cuidado, as nascentes são entupidas. Então nós vamos ter problema de água, problema de fornecimento de água. Quando nós não cuidamos bem disso, nós temos erosões. A erosão, ela leva tudo que eu tenho de melhor para o esgoto. Você entendeu? Então, você começa a tratar bem disso. Eu tenho visto, né, por exemplo, agora, vim de um evento, o professor Zequinha falando sobre temperatura, ambiente. Então, os animais, quando passam de certa temperatura, né, da temperatura ambiente ali naquele momento, abaixa a produtividade. Então, assim, vaca de leite, cai leite, mas as vacas mesmo de corte, o que aquilo influencia na produção do bezerro. Então, todos os trabalhos muito voltados para isso. Ou seja, a gente tem que estar atento para isso aí. Eu comecei a descobrir, e aí vem para um lado pessoal, um lado humano, e que eu sempre prezei muito por liberdade. Eu acho que o maior patrimônio de um ser humano é a liberdade. Só que, às vezes, essa liberdade, para mim, por exemplo, eu conhecia ela de uma maneira diferente. O que eu achava que era eu ser livre? Eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria e na hora que eu queria. Isso é um cara livre. Não. Esse aí é um mimado. Ou seja, ele só está satisfazendo as vontades dele. Agora, fazer o que é preciso, na hora que é preciso, e se eu fizer isso, aí eu sou um cara livre.
Isso vai me levar à liberdade. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho poder sobre as minhas emoções, eu tenho poder sobre mim, eu mando, aí eu sou um cara livre. Então, eu comecei a entender que eu não poderia fazer as coisas só do jeito que eu acho que deve ser feito. Eu preciso de entender o que é melhor. O que é melhor para quê? Para o ambiente todo. Ou seja, eu preciso saber o que é bom para o meio ambiente, o que é bom para os meus animais, o que é bom para as minhas pessoas, embora aquilo que eu tenha que fazer não seja o que eu estou com vontade de fazer, não é o que é gostoso para mim, mas eu tenho que fazer, porque aquilo é bom para tudo, para o ecossistema, para as coisas funcionarem. Eu vou falar para você, por exemplo, eu detesto ir na academia, detesto. Mas não tem jeito, se eu quero viver mais, se eu quero ter longevidade, se eu quero ter qualidade de vida, se eu quero ter coisa, eu vou ter que ir. Pronto, acabou. É simples assim. Não tem eu querer, eu quero, eu não quero, eu não vou. Não, eu sou obrigado a ir. Pronto, acabou. Não quero nem saber. Entendeu? Você tem que fazer aquilo, pronto. É assim que funciona com as pessoas. É assim que funciona com tudo. Você quer bom, eu não quero ir na academia, mas eu quero chegar a 100 anos. Eu quero chegar a 80 anos andando a cavalo, fazendo. Não vai funcionar desse jeito se eu não fizer algo agora. Entendeu? Então, nós precisamos de saber o que é preciso ser feito. E aí nós vamos fazer aquilo que é preciso ser feito. Não é o que eu quero fazer. Mauro, me fala uma coisa. Você herdou o amor pela terra do seu pai, o seu avô também era fazendeiro. No que o Mauro Lúcio se assemelha ao pai, ao avô? No que o Mauro Lúcio é diferente? Olha, eu tenho o maior orgulho, né, do meu pai, do meu avô, e eles fizeram aquilo que eu falei desde o início. A intenção deles sempre foi a melhor. Talvez, com o olhar de hoje, a ação pode não ter sido muito bem feita ou a melhor, mas o que vale é a intenção. E eu quero seguir isso não só para mim, mas como para minhas futuras gerações, para minhas filhas, para o meu filho. Eu quero sempre ensinar a isso para eles. E esses ensinamentos eles estão debaixo de princípios. Você entendeu? Então é você seguir os princípios. Então, quem trabalha sob princípios, ele não importa com regra. Você entendeu? Disso tudo que nós estamos falando, por exemplo, da natureza, de tratar bem da natureza, a regra, ela passa muito embaixo. Se eu tiver meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, se eu tiver deles só o que a CLT põe para ter, é muito pouco. Se eles tiverem de mim também só o que é a CLT, eles vão ter muito pouco. Ou seja, a CLT é uma regra, é uma régua e ela passa por baixo. Eu estou em outro nível. O que eu quero das pessoas que trabalham comigo, a CLT não consegue falar. Eu quero o sentimento daqueles caras. Eu quero o que eles têm por dentro. Eu quero que eles expressem o sentimento deles, aquilo que eles têm, ao máximo. Eu quero que é isso. Mas eu não quero isso para mim. Eu quero isso para eles. Eu só quero ser o meio deles desenvolverem, deles melhorarem, deles praticarem e explodir em outros lugares. Vai fazer, vai crescer, vai ser bom, vai ser dono, vai ser igual a mim. É isso que eu quero. Você entendeu? Então, nós precisamos de fazer isso. Eu preciso de ter o máximo dos meus animais. Mas como que eu vou ter o máximo deles? Se eu der o máximo de mim, se eu estiver preocupado, o que eles estão comendo, de que jeito que eles estão sendo tratados. Da minha propriedade, a mesma coisa. Ou seja, todo ano eu estou lá. O que você precisa de calcário? Como que eu vou saber disso? Eu tenho que fazer exame. Então eu faço análise de solo, eu vou saber o que ele está precisando. E aí eu vou colocar.
Então, o que, que eu quero? É igual eu quero chegar em 80 anos andando a cavalo, eu quero que minha terra nunca pare, que ela fique cada dia melhor, cada vez melhor. E o que, que ela precisa para isso? E aí é que eu estou te falando é o seguinte, que toda hora que eu faço isso para ela, ela me devolve muito mais. É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, não está na regra. A regra está que eu só posso usar X%, agora de que jeito que vai usar, a regra nem fala. Por isso que você vê o tanto de pastagem degradada que está aí. E às vezes a pessoa tem a ambiental, tem a reserva legal, tem a APP, mas aonde ela pode usar, ela usa de maneira errada, então, ou excessiva. Então, é fazer isso, quando a gente faz por princípio é lifestyle. É você faz porque você gosta de fazer, você faz porque você tem que fazer. Porque aquilo é necessário fazer. Então, você põe na sua vida isso. Que isso tem que ser feito porque é necessário. Não é o seu gostinho. Mauro, eu queria que você contasse, assim, eu conheço um pouco da tua história e eu sei que você tem alguém que pode falar que a vida não é linear, esse alguém é você. Né? E eu me lembro quando a gente fez uma entrevista, eu fiz junto com a Maricela Franco, que é a editora da revista, com você, para uma sessão da revista chamada Prosa Quente. E aí eu lembro assim de uma frase que seu pai te disse: filho, estou pelejando para te ensinar de graça e você está querendo pagar para aprender. Como é que foi isso, Mauro? Conta um pouquinho, assim, as pessoas estão acostumadas a te ver nas palestras, tudo dos produtores. Como é que foi um pouco dessa vida aí? Na verdade é o seguinte, eu tenho muita saudade do meu pai. Realmente ele me faz muita falta, mas ele foi uma pessoa que pelejou comigo muito. E eu fui muito rebelde. De adolescência, eu acho que bastante rebelde. Eu acho que como vários adolescentes, acho que sabem mais, né? E hoje eu consigo entender porque os princípios não mudam. As regras costumam mudar, elas costumam fazer, mas os princípios não mudam. Então, assim, aquilo que eu achava que era só na época do meu pai que funcionava e hoje não funciona, comigo é diferente, não sei o quê. Não. Aquilo que tem princípio, aquilo não muda. O princípio, ele tem muitos anos. Então, os princípios, eu vou buscar ele muito na Bíblia. Né? Então, eu não vou te saber, mas em Provérbios tem Salomão já falando justamente sobre isso, que você tem que, a pessoa sábia, ela está disposta a aprender, a escutar. E tem versões que usam disciplina, outras versões da Bíblia, né, usa repreensão, ou seja, a repreensão, tá, é o caminho que tem para poder você melhorar. Né? Então, você tem que escutar, você tem que aceitar ser repreendido. O orgulhoso, o tolo, ele acha que não. Então, o que eu era? Um orgulhoso, um tolo. Meu pai queria me ensinar e eu não, eu achava que eu já sabia. Então, aí ele falava para mim isso. Falou, olha, eu estou pelejando para te ensinar de graça, mas você quer pagar para aprender. O problema é que você vai pagar muito caro. E realmente foi isso. Então, assim, eu paguei muito caro por esse aprendizado. Né? Então, paguei bastante. Hoje eu procuro aprender de forma mais barata. Né? Então, diz que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com o erro do outro. Então, a gente precisa passar e ir fazendo isso aí. A inteligência, Renato, é um item de fábrica. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Todos nós somos iguais. Todos nós, a inteligência vem de fábrica em todos nós. Para fazer uma analogia, para mim eu vou te falar o seguinte, a inteligência apenas é um músculo. A escola, a universidade é uma academia. O que ela faz?
ela malha esse músculo, ela trabalha esse músculo. Então aí quem vai mais naquilo ali, ele vai ter esse músculo mais trabalhado. O que às vezes a gente tem que fazer hoje com as pessoas que trabalham nas fazendas? Nós temos que ter a empatia, né, ter esse princípio da empatia e entender que essas pessoas não tiveram a oportunidade que outros tiveram de trabalhar esse músculo, né, de ir na academia. Então eles têm o músculo, mas está atrofiado. Então nós precisamos de começar a trabalhar aquilo ali. E aí nós precisamos de fazer o seguinte, é o conhecimento, é levar o conhecimento para essas pessoas. Só que nós precisamos de saber que você leva o conhecimento, tá? Aí a pessoa, ela tem o primeiro contato com aquilo. Só que aí ela precisa de ter o entendimento. Aí ela precisa de entender daquilo. Tá? Aí, entendendo, praticando. Aí você vai entender sobre aquilo. E depois, né, aí você vai ter a sabedoria. Como que é a sabedoria? É a constância, é a prática por várias vezes daquilo, aí aquilo vai te dando sabedoria. Você vai sabendo o que é aquilo. Então, o que nós precisamos sempre de estar levando para as pessoas, para aquelas que trabalham com a gente, é isso. Mas nós precisamos de conhecer e de ter empatia, saber que cada um de nós, a inteligência todos nós tivemos, cada um teve oportunidades diferentes de malhar ou não, de crescer ou não esse músculo. Então aí a gente tem que entender que o do outro às vezes está atrofiado e a gente precisa de trabalhar. Né? E não é por isso que nós somos superiores a ninguém. Pelo contrário. Quando a gente vai lá e ensina esse cara e começa a fazer, esses caras são muito bons. Mauro, se o seu pai entrasse pela porteira da sua fazenda, o que você diria para ele? Primeiro, desculpa. Você entendeu? Porque o que ele me ensinou, eu já podia ter praticado há muito tempo. Queria ter essa oportunidade. Estamos aqui os dois um pouco emocionados. Mauro, vou deixar você tomar uma água aí. Mas você me pegou. Mauro, eu queria, para a gente poder encerrar, antes de dar um abraço caloroso, o que você gostaria de dizer, você que faz tantas palestras, para o produtor? Olha, eu queria talvez dizer muito, mas com poucas palavras. E eu acho que trabalhar os princípios, eu acho que isso é fundamental. E se as pessoas começarem primeiro pelo princípio do amor, né, por você ter amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. E esse segundo, né, que são, na verdade, é um mandamento, são dois em um, né, porque primeiro você tem que amar a você. Então, nós precisamos de nos amar. Nós nos precisamos, como que nós vamos nos amar? É se a gente fortalecer a nossa identidade. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos fortalecer a nossa identidade. E eu acho que, normalmente, isso falta no pecuarista. Então, eu vou te falar o seguinte, as pessoas, elas têm muito problema com aquilo que falam delas, muito medo com aquilo que está falando. As pessoas dão muita atenção para a reputação. Isso não vale nada, não vale nada. Sabe o que vale? Caráter. É isso que vale. Reputação é que o que você pensa de mim. Não tem nada. Eu tendo o meu caráter, eu sei o que eu sou e o que ele pensa de mim. O que Deus pensa de mim. Isso muda tudo, porque é o seguinte, às vezes você quer fazer coisas certas porque tem pessoas te olhando.
Mas quando as pessoas não estão te olhando, você faz coisas erradas. E você tem que saber que quem está ali, que quem cuida do seu caráter é quem está te olhando de cima. E vou citar uma coisa aqui que é o Zé do Egito. É um personagem da Bíblia, né, que fala muito, e o Zé do Egito tem uma questão de caráter nele que é muito forte, que ele foi trabalhar como escravo, foi trabalhar em uma casa, na casa de Potifar, e ele estava lá, e o José do Egito, Deus colocou nele o propósito de governar. Aonde ele estivesse, ele governava. Os irmãos venderam ele, quiseram matar, venderam ele, ele foi vendido como escravo. Chegou lá, o Potifar comprou ele como escravo e colocou para cuidar da casa dele. Ele começou a governar a casa do cara, fazer tudo, arrumar tudo, não sei o quê, e fez uma revolução dentro da casa. E o Zé era muito bonito. Um dia a mulher de Potifar quis ter um teretetê com ele, e quis porque quis. E ele, não. Um dia só estava ele e ela na casa lá, só estavam os dois. E ela falou, ó, não tem ninguém vai ver, ninguém vai saber, só nós dois. Ele falou, não, tem um lá em cima que vê tudo. Então, ele estava preocupado com o caráter. E aí, pelo caráter dele, ele voltou para a cadeia. Porque ela falou que ele quis mexer e tal, aí ela foi contra ele, mas ele respeitou o caráter dele. A reputação foi pro ralo, ele foi para a cadeia. Mas ele respeitou o caráter dele. Então é isso que nós precisamos de fazer. Tudo que pensam de mim, que falam de mim, e coisa, é o problema dos caras, das pessoas. Eu sei a intenção com que eu faço aquilo tudo. Você entendeu? Então é isso que nós temos que ter. Nós temos que fazer, e nós só temos boas intenções se a gente tem amor. O que hoje estão espalhando e fazendo mais é disseminar o ódio, a raiva. Eu duvido, vou te fazer uma pergunta. Se você já tomou alguma decisão da sua vida quando você estava com raiva, se alguma vez ela foi boa. A raiva nos cega. Aliás... Não é boa conselheira, né? Não. Aliás, e outra coisa, tudo nosso, na maioria das vezes, tem que ser feito pela razão. Até com emoção, mesmo se você estiver alegre demais, você faz coisas que você não devia fazer. Promete o que você não devia prometer e tudo. Então, nós precisamos ter muito isso aí, a razão para poder fazer as coisas. Então, o amor, ele traz isso muito para nós. Quando a gente tem o verdadeiro amor mesmo, e aí eu começar a me amar, né, tem que ter isso, e daí eu amar ao próximo, e acima de tudo, amar a Deus. Então, eu acho que se a gente colocar mais amor nas nossas vidas, eu acho que nós vamos melhorar, ter um mundo muito melhor. Mauro Lúcio, muitíssimo obrigado por essa entrevista, momentos assim muito bacanas. A gente, né, demorou para conseguir marcar, se falava, né? Há bastante tempo. Quando é que você vai estar por São Paulo para poder passar aqui? Valeu muito a pena a espera. Muito obrigado, um carinho imenso. Vou encerrando aqui antes de dar um abraço, mas quero primeiro te agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu é que te agradeço de coração e dava muita vontade de vir, muita mesmo. E espero ter levado uma mensagem boa para as pessoas. Eu sei que é uma maneira, às vezes, diferente, de falar de pecuária, mas hoje eu quero falar muito mais de pecuaristas, né, do que de pecuária. Falar de pessoas, falar de quem trabalha naquilo ali, do que falar de pecuária. Porque nós não vamos conseguir colocar tudo que tem hoje de tecnologia e tudo para a pecuária, nós não vamos colocar isso em prática se a gente não trabalhar essas pessoas, né? Se a gente não fizer com que elas realmente acreditem nisso, acreditem neles e acreditem na tecnologia. Aí é que vai funcionar. Mas muito obrigado, eu
Estou muito satisfeito, muito feliz de ter vindo aqui. Que bom, Mauro. Muito obrigado. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, que teve patrocínio de Exatect. Indicado para o controle de carrapatos, vermes, bernes e bicheiras, Exatect proporciona mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. Antes de encerrar, eu lembro que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas nossas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. Obrigado e até a próxima!